Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Márcio da IBR Sistemas. Eu vim trazer algumas informações sobre essas regras, que você faz de alguns estados, e aqui eu vou falar especificamente do estado do Rio Grande do Sul. Algumas regras que estão entrando com relação ao uso dos POS e do TEF. Uma nova regra aí que exige que o código da transação eletrônica de fundos seja informado no cupom fiscal eletrônico, tem que estar vinculado ao cupom fiscal eletrônico. Bom, eu gostaria de começar falando sobre a diferença entre o POS e o TEF. Tem muita gente que ainda não conhece ou não entende muito bem a diferença entre os dois. POS é aquele equipamento que ele é um pouco mais autônomo, ele não tem integrações, normalmente, não tem integrações, e a própria maquininha que faz a operação de transação de cartão, ela mesma já imprime o comprovante da operação, o comprovante da operação de crédito ou de débito, enfim, da operação do cartão. Já o TEF, a primeira diferença principal é que ele normalmente não funciona de forma autônoma, ele precisa sim uma integração, ele funciona pensado para a integração. E ele sozinho não imprime o comprovante ele é impresso daí numa impressora, normalmente quando é feita a operação da venda, que é emitido o cupom fiscal, ele já sai também o comprovante. Então provavelmente vocês já devem ter visto, essas duas opções aí no mercado. É muito comum você encontrar no varejo as duas opções. O POS, que é esse equipamento que funciona de forma mais autônoma e ele mesmo imprime o comprovante, e o TEF, que é uma opção também onde você insere o cartão, aproxima, coloca a senha e tudo mais, mas ele só comunica com o equipamento, com o PC, e ele imprime numa outra impressora específica os comprovantes. Bom, entendido as duas diferenças, por que o fisco quer que agora que o código de autorização, o número de autorização da transação esteja vinculado ao cupom fiscal? Esse assunto já é um pouco antigo, Quem tem empresa há mais tempo, talvez vai lembrar aí que no passado, quando ainda se utilizava aquelas impressoras lacradas, o fisco já entrou com normativas, com regras, exigindo que o comprovante fosse impresso apenas e somente vinculado a um cupom fiscal eletrônico. A um cupom fiscal, não era eletrônico na época, um cupom fiscal emitido nessas impressoras fiscais. Então, na época, houve toda uma energia do fisco para coibir o uso. A intenção era não ter mais, era proibir o uso desses POS, E por um motivo ou por outro, acabou que essa lei não ganhou tanta força, até porque esse modelo de impressoras fiscais lacradas acabaram saindo do mercado e o fisco passou, o Cefaz e os órgãos públicos passaram a utilizar o processo de digitalização de todos os documentos, Então, o sistema de emissão de nota fiscal eletrônica acabou tomando força e o cupom fiscal eletrônico acabou assumindo o papel como sistema de emissão de notas, assumindo o lugar daquelas impressoras lacradas. E aí agora está se retomando de novo esse assunto. E por que o fisco quer retirar o POS? Isso talvez eu acho que é importante eu também falar sobre isso, porque existe um fator psicológico aí que acontece no varejo, que quando o cliente ele vem, compra e faz o pagamento com o cartão, o lojista lá no varejo normalmente tira aquele comprovante da transação do cartão e entrega para o cliente. Muitos varejistas acabam não fazendo a emissão da nota e o cliente sai com aquele fator psicológico que ele saiu com o comprovante daquela negociação, mas na verdade foi só o comprovante de pagamento. A nota em si, muitos varejos acabam não emitindo a nota. E o fisco, atento a esse tipo de situação, isso eu estou falando é o meu ponto de vista, atento a isso. Então, é um dos motivos pelo qual ele quer retirar do mercado essa ferramenta, que é o POS, e exigir que essas operações que são operações com cartões, operações eletrônicas de fundos, estejam vinculadas à nota fiscal eletrônica, porque é uma ferramenta a mais que ele vai ter para poder fiscalizar também, fazer as auditorias, enfim, poder fazer agir como regulador. Bom,
Então, o que é a exigência basicamente que essa normativa traz, esse decreto traz, tá? Basicamente vai ser proibido você emitir qualquer tipo de comprovante de pagamento de transação eletrônica de fundos que não esteja vinculado, cujo essa transação não esteja vinculado a um cupom fiscal eletrônico. Basicamente é isso. Tá? Então determina que você precisa vincular essa transação eletrônica de fundos e esse comprovante, a impressão desse comprovante precisa estar vinculada à nota fiscal eletrônica, né, ou ao cupom fiscal eletrônico. Basicamente é isso. Tá? Então aqui eu estou aqui na página da Receita, tá? Então aqui você tem algumas informações. Então aqui, por exemplo, o que o decreto determina, né? Como que essa integração deve ser feita. Então, para ver essa integração, o sistema de pagamento deverá gerar um código de autenticação, de identificação, né, da operação, e esse código deve ser informado tanto no comprovante de pagamento quanto no cupom fiscal, no campo específico, né, do NFCE, que é lá no cupom fiscal eletrônico. E a partir de quando entra? Então, isso aqui é importante que vocês fiquem atentos. Eu vou ler o que está aqui direto como fonte no site da Receita, né, do Estado do Rio Grande do Sul, mas eu também sugiro que vocês façam contato com os contadores, né, de vocês, para que ele possa trazer mais informações se a empresa de vocês se enquadra ou não nesses quesitos de exigências do fisco, tá? Mas basicamente eu vou passar aqui as informações do que está aqui no site da Receita, tá? Então ele estabelece aqui a data do dia 1º de 2023 para alguns estabelecimentos que estão dentro desse CNAE aqui, tá? Que são atividades como supermercados, hipermercados, né? Lojas de varejo que trabalham com produtos alimentícios, basicamente, né? E que em 2022 tenham tido um faturamento, né, superior a R$1.800.000, tá? Então tem aqui a redação, com as normativas aqui, o convênio, tal, por caso que vocês queiram consultar depois aqui, tá? Já a partir do dia 1º/7, já entram estabelecimentos cujo faturamento, aqui não fala especificamente do CNAE, só especifica que o faturamento em 2022 tenha sido superior a R$720 mil. Então aqui já começa a englobar um número muito maior de empresas, tá? Já no dia 1º/10, fala aqui sobre estabelecimentos cujo faturamento do ano 2022 foi superior a 360 mil. Então já engloba um número bem maior de empresas aqui também. E tem aqui a fonte aqui com as normativas, convênios, tudo, caso vocês queiram consultar. E no dia 1º de janeiro de 2024, para os demais estabelecimentos todos, e aí tem aqui as normativas, os convênios e tudo mais. Então, eu considero importante que vocês façam contato com seus contadores para entender em que cenário que vocês estão se enquadram, né? Como que foi essa relação do faturamento que vocês têm registrados lá na contabilidade, a atividade de vocês, em qual enquadramento que vocês estão, para entender, e também sobre a legislação específica do estado de vocês, tá? Porque aqui eu estou falando especificamente, analisando o estado do Rio Grande do Sul, mas eu sei que, se eu não me engano, Pernambuco também, ele já tem uma aplicabilidade, outros estados, a tendência é que outros estados venham a assumir regras similares a essa, tá? Então eu sugiro que vocês façam isso. E quais os dados que vai ter que ser informado lá no cupom fiscal eletrônico? Bom, quando você fizer uma operação com cartão ou uma operação eletrônica, né, de fundos, vai ter um número de autorização dessa operação. O sistema lá, adquirente, a operadora de cartão, vai te trazer esse comprovante, um número dessa operação. E este número ele tem que ser informado nessa tag. Dentro do arquivo XML do cupom fiscal eletrônico, tem essa tag COUT. Então esse número vai ter que estar ali. Além disso, ele tem também aqui outros campos específicos também que devem ser informados, que é esse TP integra, que vai ter essa opção aqui, informando um pagamento integrado com sistema de automação. Então isso a empresa de software cuida disso aí, vai fazer. E também o valor de pagamento, que também vem no comprovante, tá? Numa tag VPAG, tá? Então, esses são os dados basicamente que vão ter que estar anexados no teu cupom fiscal eletrônico, que essas normativas exigem que seja feito isso. O que acontece, tá? Que é importante eu falar uma coisa para vocês. Se vocês não usarem... Lembra que eu falei a diferença do POS e do TEF? O que acontece? Se você não usar o TEF e você usar o POS, que é o equipamento esse mais autônomo, ele imprime o comprovantezinho, esse equipamento ele não possibilita integrações.
tu não tem como fazer leitura dos dados nesse equipamento. Então não tem como tu fazer integrações com ele. Automaticamente, essas informações que saem das transações ali que tu faz no cartão, naquele equipamento no POS, eles não podem ser carregadas para dentro da tua nota fiscal de forma automática. Teria que ser uma forma manual de informar. E aí você tem que verificar com o seu contador se isso até vai ser aceito pelo fisco, né? Então, assim, tem interpretações aí de algumas interpretações de contadores que dizem que interpretaram que pode, tem outros que não pode, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Eu aconselho que você faça contato com o seu contador e entenda dele qual é a interpretação que o teu contador faz acerca desse assunto. Mas o fato é que o POS ele não tem integração. Então, mesmo que pela interpretação do teu contador possa ser lançado de forma manual, essa informação ela vai ter que ser digitada, né? Antes de emitir o cupom fiscal eletrônico, você vai ter que digitar, supostamente teria que digitar, né, este número de autorização dessa operação feita com cartão. Então ele acaba sendo um processo mais demorado, um processo que pode suscetível a erros, né, de digitação, e é um trabalho a mais que você vai ter que ter na sua empresa. Cada operação de cartão você vai ter que ir lá informar esse número de autorização antes de emitir o cupom. Já com o TEF, como o TEF foi pensado para integração, essas informações elas são capturadas de forma automática. Então quando você faz a operação de cartão, ele já vai trazer ali as informações para você inserir o cartão no equipamento, que é no PIN-Pad, né, que é o equipamento onde é utilizado para esse tipo de operação. Você vai fazer a operação ali e ele já vai trazer e vai levar essas informações automaticamente para dentro do sistema RP. Então, quando você emitir a nota fiscal eletrônica ou o cupom fiscal eletrônico, essas informações já estão lá carregadas e armazenadas lá para preencher automaticamente essas tags que são exigidas lá dentro do cupom fiscal eletrônico. Então, deste modo, você automatiza, você não tem que digitar manual, então você ganha um tempo também nesse modelo de trabalho. Então, mais uma vez, né, aconselho que você fale com o seu contador para entender, primeiro, se essa obrigatoriedade se enquadra dentro do teu modelo de negócio, dentro da tua empresa, se você está dentro dessa exigência ou não, e qual a interpretação que ele faz acerca desse assunto, para saber se você ainda tem condições de manualmente informar ou não, se você já vai ter que colocar o cupom fiscal eletrônico integrado com o TEF, tá? Então, assim, importante que você saiba que o IBR Sistemas já está integrado, já está homologado para isso, então basta que você adquira, né, a solução de TEF. Nós optamos hoje em homologar junto à Capta, que é uma empresa do grupo da Stone, que a princípio é líder de mercado nesse segmento. Então a gente optou em homologar com a Capta, porque entende que é uma empresa que te traz soluções mais conectadas com o varejo, com mais alternativas de negociações e mais competitiva também. Por ser a maior do mercado, a gente tem uma flexibilidade também maior de negociação com eles. Então, e a gente percebe que a grande maioria, a gente fez uma pesquisa com os nossos clientes, a gente percebeu que a grande maioria já tinha solução contratada com eles. Então, a gente optou em homologar com a Capta. Tá? Então, você teria que fazer contato com a Capta, fazer a contratação da solução do TEF com eles. A adquirente, você pode escolher não apenas uma, mas pode ter mais adquirentes também. A Capta tem uma coisa bem legal que eles chamam de roteamento. Então você pode, uma vez que você utiliza o TEF, você pode ter uma negociação, sei lá, de repente você tem um Banrisul lá, o Banricompras, ou você tem uma parceria com o Banrisul e você tem a opção de cartão lá, de crédito, de débito com eles, mas também você tem outra adquirente, você tem a Stone também, que você também tem a opção de passar crédito, débito, Visa, Master. Então talvez você tenha uma negociação no débito com o Banrisul que você tem uma taxa melhor. Então você pode, com o roteamento da Capta, você pode selecionar que todas as operações que passarem no débito saem pela adquirente A, no crédito Visa sai pela adquirente B e no crédito Master sai pela adquirente C, por exemplo. Então você tem essa flexibilidade e você pode setar de acordo com a negociação que você tem. Então ele tem essas ferramentas que, no meu ponto de vista, são bem interessantes, porque você tem um ganho ali de capital, né, e um custo reduzido nas suas operações.
Então, se você tem dúvidas sobre essas questões, eu não vou entrar muito a fundo sobre a tecnologia, sobre as diferenças ali específicas de uma solução A ou solução B, mas só a gente pode, depois você pode fazer contato com a nossa equipe técnica, a gente pode te colocar em contato direto com a equipe da Capta para você falar com eles especificamente sobre esse assunto lá, tá bom? Aqui tem mais algumas informações sobre os dados específicos, né, que vão ser informados no comprovante de pagamento, enfim, eu não vou entrar em todos os assuntos aqui, eu queria que fosse um vídeo um pouco mais curto também, para trazer um pouco mais de luz sobre esse assunto, porque eu vi que tem muitos clientes ainda que têm dúvidas sobre a diferença entre o POS e o que é o POS, o que é o TEF, será que a minha empresa vai ser obrigada a fazer, será que não, quando que entra em vigor, exatamente o que muda para mim no meu negócio. Então eu queria deixar basicamente essas informações assim. Primeiro, faça contato com o seu contador, identifica com ele se você sempre, tudo que for relacionado à parte fiscal, impostos, essas exigências legais, é muito importante um trabalho a 4 mãos com o seu contador. Então fale com o seu contador para entender com ele como que a tua empresa está enquadrada e se ela vai ser encaixada nessa obrigatoriedade, de que forma e quais são os seus prazos, né? E além disso, avalide com ele quais as formas que você pode fazer, se você já teria que já de cara colocar essa integração, se na opinião dele você tem outra, você pode informar daqui um pouquinho manualmente, né, esse código de autorização lá para ser utilizado o preenchimento das tags lá no cupom fiscal eletrônico. Enfim, ele vai te trazer luz. O nosso sistema ele te traz soluções para qualquer tipo de forma de interpretação que o teu contador nos trazer. A gente já teve algumas interpretações de alguns contadores parceiros aqui, de alguns clientes nossos, então a gente procurou adaptar o sistema para que ele atenda essas demandas que são as orientações dos contadores e da interpretação que eles fazem baseado na lei e baseado no que eles entendem por ser o certo para cada negócio, para cada empresa. Então fiquem tranquilos que o sistema já está apto para rodar isso sem problema nenhum. Qualquer coisa também, faça contato com a nossa equipe de suporte, que a gente pode falar mais sobre o assunto e esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Tá bom, gente? Um abraço, obrigado por ter assistido esse vídeo aqui até aqui. Um grande abraço e uma ótima semana a todos.